Recentemente teve um assunto que rodou o mundo, que foi a traição sofrida pela cantora Shakira. Se até a Shakira é traída, hein? Mas será que chifre é igual dente que só dói quando nasce? Calma, que a nossa super psicóloga Heloísa Feltrin está aqui com a gente e vamos falar deste assunto. Boa tarde, Elô, tudo bom? Boa tarde, Paty, tudo bom? Prazer imenso estar aqui. Imagina, colocamos você o quê? Numa furada, numa gelada? O problema do dente que só dói quando nasce é que não é uma vez só que ele nasce, né? Menina, sabe daí quando você começa, né? São quantos dentes? Quando... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, traição. Primeiro, o que é a traição? A traição é só aquela coisa do beijou, namorou, ficou, ou traição é um olhar mais, tô te querendo, mas talvez não posso, sei lá, uma coisa assim. O que é a traição? Sim, muita gente olha esse processo da traição só na questão do, mas ele não ficou com ninguém, né? Então não foi traição. Mas aí a gente tem mensagens, a gente tem aquelas segundas intenções num cumprimento, né? Numa carícia ali. Então isso a gente também pode considerar como traições. Por quê, Paty? Quando a gente fala de um relacionamento, a gente já está falando sobre ideais que aquele casal está tendo. Então a traição, ela não vem só quando esse beijo acontece, quando essa relação acaba se expandindo para uma outra pessoa, né? Porque a gente já tem vínculos que estão sendo quebrados ali. A partir do momento que eu começo a desejar e olhar outras pessoas com outros olhares, aqui a gente já está percebendo uma traição. Comportamentos característicos de uma traição. Tá, e do ponto de vista psicológico da coisa, né? Porque tem aqueles que falam assim, mas é que é do homem, ou é da mulher, da natureza. Tem essa coisa, é da natureza trair, ou é história pra boi dormir? História pra boi dormir, hein? Porque a gente escuta muito assim, porque os homens têm as necessidades que precisam ser supridas, né, Paty? Não é bem assim não, porque mulher também tem vontade e nem sempre cede a esse desejo, né? Então a gente precisa pensar muito nisso, porque é uma fala muito machista, que acaba, né, colocando a mulher num patamar ali que não é interessante. Se a gente for parar para pensar, muitas pessoas falam assim, porque o que segura o boi no pasto não é a cerca, né? Então é o sexo dentro do relacionamento, é porque a mulher deixa a desejar, e não é bem assim, não. Se a gente for parar para pensar que é uma mulher mais bonita que a Shakira, super bem resolvida, né? Dona de si, dona do mundo, e olha tudo o que aconteceu. Então, a gente precisa pensar que isso não tem nada a ver. Quando a gente fala sobre traições, Paty, a gente precisa pensar nas construções que essa pessoa está tendo ou teve durante a vida, né? Não justifica, mas a gente precisa pensar. Uma criança que nasce e cresce dentro de um ambiente em que as traições são super comuns e elas acontecem em ambientes violentos de N situações, ela naturaliza aquele comportamento, né? Então, a hora que ela vai ter um relacionamento, essa noção de que isso não é comum na nossa cultura acaba passando despercebida, porque lá em casa era normal, isso acontecia. Então, né, eu levo isso para os meus relacionamentos também. E existem estudos, agora bem mais recentes, que falam sobre o processo da pessoa ter uma necessidade de se sentir desejada. Então, eu busco no outro, em outros parceiros, uma satisfação para mim. Ou porque eu tenho essa necessidade de satisfazer a outra pessoa para me sentir suficiente, ou que eu preciso de várias pessoas dizendo para mim que eu sou desejada, né? Isso envolve um processo de traição também. Então, não tem nada a ver com o parceiro. Tem a ver com a pessoa que está no processo da traição. Entendi. E, assim, tem muitas pessoas falam dessa diferença, né? De quando o homem trai, o homem trai. E quando a mulher trai, parece que toma-se uma proporção muito maior. Por que a gente tem isso ainda? Parece um escândalo, né? Quando a mulher trai, nossa, onde já se viu? Porque a gente tem culturalmente uma ideia de que o homem é o viril da relação, né? O homem tem essa virilidade, essa questão do satisfazer, e a mulher é a questão da casa, né? Do mais calma, mais tranquila. O que não tem nada a ver, porque os dois sexos têm as necessidades, ambos os gêneros. Porque quando a gente fala de traição, a gente não fala só de relacionamentos heterossexuais. Falamos de homossexuais também, pessoas que se relacionam com o mesmo gênero, né? Então, não tem uma questão relacionada a isso. E isso a gente tem que problematizar muito.
né? Por que com o homem é natural e com a mulher não, né? É tudo uma questão da cultura que a gente vive. Se a gente for parar para pensar em outros países, é natural, né? Na Arábia tem... Acho que na Arábia. Mas que tem várias mulheres, mas né? tem que sustentar todas igualzinho. Exatamente. Se sustentar aqui no Brasil. Não consegue com uma. Exato, Patrícia. A gente tem que ter noção também, né? Tem que ter planejamento de futuro. Verdade. Agora, no caso, por exemplo, da Shakira... O ex-marido levava a amante, mulher, na casa da família. Que palhaçada, né? Foi uma ousadia. O que é isso? Sim, e até, assim, aparecendo em lives a amante, né? Meu Tanto Deus. que na música, pra quem ainda não escutou, escute, porque é uma música realmente, assim... Ela joga tudo. Ela joga tudo, ela fala tudo. Então, assim, ela fala sobre trabalhar um pouco o cérebro também, né? Porque deixou a desejar ali. Então, às vezes, existe essa grandeza masculina, né? Então, o homem jogador de futebol, todo poderoso, ela traz isso, inclusive, na música. E talvez por essas questões de precisarem conversar com ele para entender isso, né? Mas que ponto chegamos a essa falta de noção, de comprometimento com a parceira, né? Tudo bem, talvez fosse um problema ali entre eles, entre o casal, mas nada justifica. Agora, qual é o ponto, assim, que eu realmente não me importo, não tenho empatia nenhuma em relação ao nosso casamento, à nossa história, aos nossos filhos, à mídia toda, né? E tudo isso que envolve. E trago a minha amante para dentro da minha casa como algo muito natural. E a questão pior de todas é que a gente tem o apoio da família dele em relação a isso, né? Então, passa-se panos ali. E não é só na família do Piquet e da Shakira, isso acontece muito, né? De acobertar os fatos. E que acaba trazendo muitas dificuldades, muita ansiedade no parceiro, na parceira que fica, né? Porque às vezes ainda acaba sendo como se acha culpada, né? Porque daí todo mundo defende. Isso, porque faltava em casa, né, Patrícia? Faltava em casa, por isso que a pessoa foi procurar fora de casa, né? Então a gente precisa trabalhar muito esse processo, tanto socialmente, né, culturalmente, mas nas pessoas que hoje estão assistindo a gente, que talvez sofreram uma traição, estão passando por esse processo, a gente precisa desnaturalizar muitas coisas, porque talvez o problema não esteja em você, esteja na outra pessoa que não está sabendo lidar, porque a falta de diálogo é muito comum nesses casos. É muito mais difícil sustentar uma mentira do que eu chegar para o meu parceiro e falar assim, olha, eu não consigo mais estar aqui com você, não me sinto mais feliz, mais satisfeito. E é muito importante que a gente pensa, ninguém é obrigado a estar com ninguém só porque está casado, porque tem filhos, né? Isso não segura ninguém. Já foi aquela época que, né, eu vou ter um filho para segurar o marido, né? Já foi, isso não acontece mais. Hoje em dia a gente precisa pensar na nossa vida, no nosso processo, na nossa autenticidade. Então, se você está assistindo hoje, está passando por esse processo, pensa no quanto esse relacionamento é importante para você, o quanto vale a pena estar aqui, porque o pior é quando eu escuto às vezes dentro da terapia, claro que não é uma decisão minha, mas eu vou ficar com essa pessoa pelo bem-estar dos nossos filhos. E aí vira uma confusão dentro de casa, né, Patrícia? Acaba-se o amor, acaba-se o respeito, acaba-se todos aqueles planos e projetos. Então, é só a frustração que vem. Muito raro quando esse casal consegue conviver junto, mas assim, é 1 em 100, né? Então a gente precisa pensar, vai te fazer bem? Até que ponto? Até que ponto vale também criar uma mentira, né? Já pensou, por exemplo, a Shakira e o Piquet, toda essa confusão, não, mas estamos bem, isso é mentira, né? Nada está acontecendo. E sustentar isso também é uma traição com você mesma. A gente faz muito isso, de se trair os ideais, as coisas que a gente constrói pra gente. E outra questão também, quando a gente fala de traição, que vem outra polêmica, é a questão do perdão, né? Porque muitos casais, mesmo acontecendo a traição, também acontece o perdão. Para alguns, não, separou e aquela coisa toda, mas para alguns optam pelo perdão e vida que segue. Sobre o perdão, o que a gente pode falar? Olha, é uma dádiva muito grande, né? Você conseguir perdoar uma pessoa é um ato muito lindo, muito humano. Mas para esse perdão realmente acontecer, você precisa
entender o seu processo, entender o significado dessa pessoa na sua vida e quais intenções você tem com ela, né? Quando a gente fala sobre perdoar, ressignificar, é não esquecer. Quando a gente esquece, a chance de voltar para lá, para aquela situação, é muito grande. Então, a gente precisa ressignificar. Eu não esqueço que essa traição ocorreu e que isso aconteceu. Mas eu dou um novo significado para ela. Talvez uma nova forma de repensar esse relacionamento. Talvez repensar algumas atitudes que o casal estão tendo em comum. Não só a pessoa que foi traída, né? Então, repensar essas atitudes do casal. Talvez uma terapia em casal também. Por que esse relacionamento está tendo uma abertura para outras pessoas, né? E, claro, às vezes, assim, é uma nova forma de se relacionar. Descobrimos que o nosso relacionamento aberto funciona melhor. Então, temos um relacionamento aberto. Mas daí eu também não posso depositar as expectativas que essa pessoa vai ser só minha, sabe? Entendido. Viram só, gente? Um tema polêmico, mas que foi falado de uma forma mais leve, com várias dicas. Vocês que estão em casa, por exemplo, estão assistindo, às vezes passando por essa situação, Deus o livre e guarde, mas estão passando pela situação, já conseguem absorver muita coisa, né, do que pode ser feito. Exato. Elô, minha linda, muito obrigada pela tua presença. Passa seu Instagram, se alguém tem mais alguma dúvida, já manda direto pra você. Sim, por favor, pode vir pra conversar aqui que a gente troca umas ideias. Se a cabeça tá coçando ali, né? Oh, meu tá Deus. doendo ali alguma coisa, vem conversar comigo. É Heloísa Feltrin, _psicóloga. Pode procurar lá e vem conversar comigo. Vai ser sempre é um prazer conversar um pouco mais sobre esses assuntos que são polêmicos, né? Mas tem que conversar. Necessário, tem que conversar. Linda, obrigada mais uma vez. Agradeço. Bom fim de semana, né? Já tá emendando sexta, sábado, domingo e assim vai. Assim vamos, né? Trabalhando, mas assim e seguindo vamos. a canção. Tá Seguimos. claro? Tá tranquilo.